Fala galera, aqui quem fala é o Rafael e nessa primeira aula desse curso de introdução ao contrabaixo a gente vai conhecer o instrumento, conhecer as partes que mais nos interessam agora, né? E algumas dicas sobre postura, que já é muito importante para você tirar um som limpo do seu baixo, tá? Então fica aí com a gente. Se quiser já dá o like já, que é bem youtuber mesmo, né? Vamos às partes do contrabaixo. Começando... da mão pro corpo aqui. Aqui nós temos as tarraxas, que vão ser responsáveis por esticar ou afrouxar as cordas aqui, né? As tarraxas que vão ser responsáveis por fixar as cordas e escolher a tensão exata que ela deve ficar, certo? Elas estão localizadas aqui no headstock, o pessoal chama também, mas tem gente que chama de mão. Eu sou mais brasileiro, né? Vou adotar os termos brasileiros, que eu acho mais legal. E a gente chama isso aqui de mão porque a gente chama isso aqui de braço. E é no braço do baixo que acontece a mágica aqui. No braço do baixo a gente tem esses filetes de metal que a gente vai chamar de trastes, e serão eles os responsáveis por regular o comprimento da corda que deve vibrar. O princípio básico do som do baixo é tirar uma vibração da corda, numa determinada tensão. Só que se eu diminuo o comprimento da corda, ou seja, eu fixo ela aqui com a minha outra mão em algum traste, ela vai ficando cada vez mais curta, porque ela vibra da onde eu fixei até onde ela está amarrada, né? E ela vai vibrando cada vez mais rápido. Tranquilo? Para a gente se localizar aqui no braço, a gente vai pensar nesses espaços entre os trastes aqui, que a gente vai chamar de casas, certo? Quando eu falar um pouco sobre a postura, a gente volta aqui para o braço. Só para terminar as partes do baixo aqui. Aqui, beleza, já apresentei para vocês o corpo do baixo, onde a gente localiza aqui os captadores. Dependendo do modelo do baixo aí, a gente não vai se aprofundar nesse universo hoje, mas tem o P-Bass, né, o Precision Bass, tem o Jazz Bass, tem aqueles baixos ativos que usam aqueles soul bars, um monte de termos em inglês. Só para ficar chique assim, né? Basicamente é isso. O meu baixo especificamente tem alguns knobs aqui que são o volume independente de cada captador, que a gente já vai tirar uma ideia aqui para postura mais para frente, que basicamente eu corto um de cada vez aqui. E eu tenho um tone aqui, que ele deixa o som um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais gordinho, mais macio, aliás, e um pouquinho mais aberto. Tranquilo? Vamos à postura então. Sabendo que a gente precisa bater na corda para gerar uma vibração e segurar numa determinada localização aqui para escolher o comprimento da corda, vem as primeiras dicas de postura. O contrabaixo tem que ver certinho o tamanho da escala do seu contrabaixo, o tamanho do seu corpo, o tamanho dos seus braços. Mas existem algumas posturas em relação ao apoio do contrabaixo. O mais comum de acontecer para quem está começando é botar o baixo aqui no colo, como se fosse um violão, e ficar de frente, assim, né? Mirando a boca, que não existe aqui, para a plateia. E aí você fica com esse braço para trás aqui, puxando o freio de mão, e esse aqui para frente, né? Vamos tentar evitar um pouco disso, vamos deixar um pouquinho mais confortável e vamos pensar nele na diagonal do público. A câmera aqui é o meu público, eu estou mirando no vizinho do público aqui. Se eu deixar o meu braço relaxado aqui, ó, o cotovelo tende a ficar do lado do tronco do meu corpo aqui, né? Se eu estar sempre puxando baixo para trás aqui, eu vou estar criando uma tensão no ombro desnecessária. Então, deixo o braço do baixo um pouco mais para frente, na diagonal. Esse braço aqui já vai ficar muito mais confortável e eu vou ter um acesso aqui às notas mais agudas de uma maneira bem mais orgânica aqui. Eu, especialmente, porque eu sou meio gordinho, se eu botar aqui, ó, lá vou eu, né?
Eu posso me contorcer aqui e achar, mas, pô, vamos ficar confortável, né, cara? Então, primeira dica é essa inclinação, esse posicionamento diagonal, né? Outra postura muito usada também, essa postura mais erudita aqui, coisa de metaleiro também usa bastante, até porque a escola não está muito longe uma da outra, mas eu gosto também dessa posição. Depende da peça que eu tô tocando. Às vezes eu quero fazer eu vou estar lá fazendo um funk, eu tô sempre aqui, não é tão confortável. Agora se eu vou fazer, sei lá, nossa, aqui ficou. Tem um teminha aqui que eu vou ficar a maioria aqui em cima da escala. Faz mais sentido essa postura. Mas vamos trabalhar com essa daqui que é um pouquinho mais comum. E ainda falando sobre o braço do instrumento, como o nosso objetivo é trancar, fixar uma corda aqui num traste, para não criar esse vício desde o começo de pensar esses espaços aqui como casinhas, a gente acaba associando essas casinhas a algum tipo de botão ou tecla, assim, daí a gente vai lá e aperta bem no meio da casa, né? Não é bem assim. Não é que nem um piano que você vai acertar bem no meio da tecla e vai sair um som. Vamos desassociar isso e vamos pensar o seguinte: quanto mais próximo do traste da frente, melhor. Por quê? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma nota dó aqui. Depois a gente se preocupa com notas e tudo mais. Mas se eu apertar aqui, ó, na terceira corda de baixo para cima, na terceira casa, perto do traste, sem precisar fazer muita força, a corda está fixada no traste. Quanto mais me afasto desse traste aqui, mais força eu preciso fazer para que ela fique encostada aqui. Outra preocupação que a gente tem que ter com essa mão, além de usar os 4 dedos, que a gente vai ter exercícios para isso, é diferente de um violão, diferente de uma guitarra. Muita gente pega o violão por primeiro, né, na história do músico brasileiro. O violão às vezes é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Mas o baixista, ele se preocupa mais. É quase um pensamento parecido com a guitarra, dependendo da técnica que a gente está utilizando. Mas eu preciso me preocupar não só com a corda que deve vibrar, mas com as cordas que não devem vibrar. Então, por exemplo, eu estou fazendo um dó aqui, mas com uma pestana mal feita, segurando as cordas de baixo aqui. Né? Tem uma sujeirinha aqui, depois a gente ensina a tirar. E com essa mão aqui eu estou segurando a corda que não deveria tocar acima, assim. Então se a terceira corda deve vibrar, eu estou segurando as de baixo com essa mão e as de cima com essa mão aqui. Porque o baixo, ele é muito suscetível a harmônicos. Você sabe o que é harmônico? Tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o que são harmônicos naturais, aquela coisa toda. Mas basicamente são, olha, falando bem por cima, pensa como múltiplos da frequência natural da corda. Então, por exemplo, se eu faço um dó, com certeza vai ter algum múltiplo da outra corda aqui, ó, que vai simpatizar com essa nota que eu estou fazendo. E se eu não estiver segurando ela, ela vai vibrar também. Porque ela é dessas, ela vai com as outras. Qualquer nota vai ter Nossa, ainda mais se for uma nota solta, né? Porque esse aqui é um Mi. A corda Mi já tá louca pra vibrar junto aqui. Saca? E nem tá vibrando na frequência da corda mesmo. Ela tá vibrando naquele harmônico. Mas basicamente as cordas vão querer vibrar junto com a nota que você está estimulando aqui. Mas não, você quer que uma frequência de cada vez vibre, né? Então se eu estiver fazendo, sei lá, uma digitação qualquer aqui, ó, as 3 de baixo estão sempre com uma caminha segurando o que não deve ser vibrado. Só com essas 2 dicas de economia, tu vai ter uma economia de força, tu vai ter um som bem mais definido, porque você está
evitando que outras cordas vibrem, ó. Tá ouvindo? Tudo vibração que não devia acontecer. A gente falou sobre essa mão aqui, agora sobre essa mão aqui. Basicamente a gente vai usar esses dois dedos, essa é a técnica mais comum, digamos assim, que é o pizzicato, né? A gente vai ficar pincelando nossos dedos aqui. É interessante que essa primeira falange esteja bem relaxada. Mas a gente vai usar esses dois dedos, e para que os dois dedos tenham o mesmo comprimento da corda, se você tentar encostar aqui, os dois vezes não tem o mesmo movimento, né? Eles só vão ficar com o mesmo movimento se a gente for meio na diagonal. Quanto à postura dessa mão, a gente vai ter um ponto de apoio aqui no captador para o polegar, para que a gente tenha uma referência espacial fixa aqui e a gente trabalhe essa transição de corda de maneira tátil aqui, né? De maneira espacial, sem ficar olhando a corda assim, né? Só que a gente pode mudar o nosso ponto de contato aqui, se eu quero um som mais macio ou um som mais nasal, assim, mais agudo, né? Médio agudo, né? Então eu posso escolher apoiar minha mão aqui. Fica bem nasal, assim, né? Com o mesmo baixo, se eu quiser, eu posso ter um som super gordão. Nossa. Se você toca violão, se você toca... Eu percebo isso nos meus alunos, aquele vício de encostar numa corda sem encostar nas outras. Por favor, antes de se aventurar em repertórios, resolve isso, deita essa mão, você precisa realmente encostar nas outras cordas, você está sempre se esfregando aqui nas cordas para não deixar ela... para não sobrar nada do que tu não queira, assim. Então, pessoal, a primeira aula era isso, espero que vocês tenham gostado dessa parte de conhecer o instrumento e como interagir com esse instrumento, né? A postura das mãos aqui foi... Lembrando que isso é um curso de introdução, né? O primeiro contato com o contrabaixo. Mas aqui já temos algumas dicas valiosas de limpeza de som que vão... Se você resolver isso na base, lá na frente vai ser outra vida. Na segunda aula, a gente vai conversar sobre o nosso método de como estudar o contrabaixo e a música em geral, assim, certo? E também uma dica muito útil para você organizar a sua rotina de estudos. Eu sei que você tem uma rotina corrida, eu sei que, pelo menos em um primeiro momento, o baixo às vezes não é o foco da sua vida profissional, talvez nunca venha a ser, talvez seja um hobby, só que eu quero te passar essa dica, serve para quem é hobbyista e para quem é profissional, para ter uma rotina de estudo da mais eficiente possível, gastar menos tempo possível para atingir o teu objetivo, né? Então é isso, na segunda aula a gente conversa sobre isso. Se você gostou dessa primeira aula, já deixa um like, compartilha com quem está começando no instrumento também, às vezes tem um amigo que está aprendendo baixo também. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, a gente sempre vai responder, sempre que possível, né? A gente tem que ser humilde e dizer que o nosso canal está começando, então a gente consegue responder todo mundo ainda. É uma vantagem, né? Não é uma vantagem? Então comente, a gente vai interagir, a gente responde a tua dúvida. Se achar que se surgir uma dúvida em comum, a gente faz um vídeo sobre e resolve ela, não tem problema. Quanto maior o feedback, mais relevante a gente consegue deixar o nosso conteúdo, assim, né? Beleza? Então, até a próxima aula. Nos vemos na próxima aula.